Salve, salve, alunos do nono ano. Vamos começar aí então o capítulo 2 da unidade 5, que vai falar sobre o processo de descolonização da África e da Ásia. Como nós vimos anteriormente, como nós vimos no capítulo anterior, nós acabamos de estudar aí as características da Segunda Guerra Mundial e neste capítulo 2 o que nós vamos ver é como a Segunda Guerra Mundial contribuiu para o processo de independência dos países africanos, que estavam aí sob domínio dos países europeus envolvidos na Segunda Guerra Mundial. Vocês têm aí os conceitos, é um capítulo relativamente longo falando desse processo de descolonização. Bom, com relação à descolonização da África e da Ásia, nós vamos ter aí França e Inglaterra, as duas grandes potências europeias que envolveram-se na Segunda Guerra Mundial, inteiramente, por completo, e logo depois da Segunda Guerra Mundial, Segunda Guerra, né, tiveram dificuldades aí para manter as suas colônias no continente africano. Tanto França quanto Inglaterra não tinham aí condições políticas e financeiras para manter as suas possessões no continente africano e no continente asiático. Para contribuir para esse processo de descolonização também, o que nós vamos ter são soldados africanos e asiáticos que participaram da Segunda Guerra Mundial, construindo, firmando os seus sentimentos nacionalistas. A atuação da ONU também ela vai ser responsável por contribuir aí por esse processo de descolonização da África, intermediando as relações entre os países e permitindo que esses países encontrassem aí uma saída diplomática para todos os seus conflitos. Além disso, a ONU defendia aí os princípios de igualdade e de autodeterminação de todos os povos. Esses fatores conjugados, né, sentimentos nacionalistas, as grandes dificuldades que França e Inglaterra estavam passando aí depois da Segunda Guerra Mundial e a atuação da ONU contribuem para o processo de descolonização, da saída definitiva dos europeus do continente africano. Trouxe para vocês aí um mapa mostrando onde cada país europeu tinha o seu domínio sobre o continente africano. Vocês podem observar que os franceses dominavam grande porção do continente africano, essa porção em rosa bem clarinho. Vocês podem ver também que os ingleses dominavam essa grande porção do continente africano, além de outros países. Mas os dois maiores colonizadores do continente africano, como a gente pode observar nesse mapa aí, é a França e a Inglaterra. Aqui eu trouxe para vocês um outro mapa mostrando o processo de independência dos países africanos. Países que tornaram-se independentes antes da Primeira Guerra Mundial e depois aí nós vamos ter uma divisão em períodos. Exemplo, Angola, Zimbábue, Moçambique e Guiné-Bissau tornaram-se independentes entre 1974 e 1980. Percebam que durante todo o período da Guerra Fria, o que nós temos aí são os países africanos tornando-se independentes dos países europeus. Aqui eu tenho uma imagem que está na apostila de vocês, mostrando soldados africanos e indianos, membros do exército britânico, que lutaram ao lado aí dos britânicos na Segunda Guerra Mundial. Bom, além desses fatores que contribuíram para esse processo de descolonização, nós vamos ter dois conceitos muito fortes que levam à independência do continente africano e também do fim da dominação europeia em alguns países da Península Arábica, que é o pan-africanismo e o pan-arabismo. Em 1897, em contatos com a Grã-Bretanha, Inglaterra e os Estados Unidos, nós tivemos a fundação da Associação Africana. Essa associação tinha como objetivo proteger e promover os interesses dos africanos, seus descendentes, nas várias partes do mundo contra a violência que foi imposta aí pelo colonialismo europeu. Em 1900, na cidade de Londres, um grupo de intelectuais africanos
realiza a primeira assembleia voltada aos africanos e aos interesses da África. Essa conferência ficou conhecida como Primeira Conferência Pan-Africana e teve como objetivo, primeiramente, estabelecer um movimento de solidariedade, igualdade e unificação de todas as populações negras que foram colonizadas pelos países europeus. Além disso, na conferência o objetivo também era valorizar a realização dos cultos aos ancestrais, o resgate aí da religiosidade africana e defender e ampliar o uso das línguas e dialetos locais africanos. Nas décadas de 20 e 30 tivemos um novo movimento conhecido como negritude, que passa a lutar pela libertação dos países africanos. Nós vamos observar que no continente africano, o negro ele vai ser triplamente oprimido, ele vai ser 3 vezes oprimido. Primeiro, esse negro ele vai ser vítima do preconceito racial. Segundo, esse negro ele vai ser explorado a partir do domínio colonial dos países europeus sobre a África. E terceiro ponto, esse negro ele vai ser explorado socialmente. O que nós vamos ter então é ganhando cada vez mais força um movimento contra o racismo e o resgate aí das tradições africanas. Em 1950, um líder nacionalista egípcio chamado Gamal Abdel Nasser articula e integra religiosamente e culturalmente todos os países muçulmanos do norte da África. Lembrando vocês, que vocês estudaram ali no 7º ano, esse processo de colonização dos árabes muçulmanos, controlando aí todo o norte da África. Ainda hoje, a maioria dos países do norte do continente africano tem a maioria da sua população formada aí por muçulmanos. Esse movimento iniciado pelo egípcio, o Abdel Nasser, foi chamado de pan-arabismo. O objetivo do pan-arabismo era apoiar todos os movimentos de independência dos países do norte da África e aproximar as ex-colônias africanas dos países islâmicos do Oriente Médio, como ali Irã e Iraque. Além disso, o objetivo desse movimento pan-arabista era diminuir a influência cultural e política do Ocidente naquela região. O que nós vamos ter aí, e o que nós observamos, é que a exploração dos países europeus no continente africano destruiu todas as formas de sociabilidade e organização política desse continente. Antes de 1900, o que nós vamos ter são os europeus reunindo em um mesmo território inúmeras etnias rivais. Então, no mesmo país criado pelos europeus, a partir aí de 1900, eles colocavam nesse país, eles englobavam dentro desse recém-país criado, inúmeros grupos étnicos rivais. Isso, é claro, leva ainda hoje a uma grande instabilidade política, econômica e social no continente africano. Vamos agora tentar entender a independência, o processo de independência de alguns países africanos. O primeiro que nós estamos vendo aí é o processo de independência da Argélia. Como a gente está vendo aí, a Argélia ela foi uma colônia francesa, ou melhor, era uma colônia francesa desde 1830, onde a maioria da sua população é de origem árabe. Os franceses que colonizaram aí o território argelino fixaram-se principalmente nas regiões mais férteis. As áreas improdutivas ficaram para o restante da população. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a população ela estava dividida entre aqueles que apoiavam a dominação francesa e aqueles que eram contrários. Em 1954, nós vamos ter a criação da Frente de Libertação Nacional, que eram intelectuais argelinos simpatizantes do socialismo, além de criarem aí uma guerrilha, um grupo armado que visava a independência da Argélia, onde esse grupo, o FLN, foi violentamente reprimido pelo governo francês. Entre 1956 e 1957, nós vamos ter a Batalha de Argel, que foi travada nas ruas da capital argelina,
onde nós vamos ter um movimento francês favorável à libertação aí, argelina. Em 1958, o general francês Charles de Gaulle, que era presidente da França, inicia aí as negociações com os representantes da Frente de Libertação Nacional. Em 1962, através de um plebiscito, ou seja, uma consulta popular na França, 90% da população da França foi favorável à independência da Argélia. E aí nós vamos ter a independência do país com esse plebiscito, a emancipação da Argélia com esse plebiscito e com a assinatura dos acordos de Evian, onde nós vamos ter aí a independência por completo da Argélia. Em 1962, Ben Bella, que era um dos integrantes da Frente de Libertação Nacional, torna-se o primeiro presidente eleito do país. A guerra entre franceses e argelinos deixou um saldo de aproximadamente 1 milhão de mortos, na sua grande maioria argelinos. A Frente de Libertação Nacional tornou-se o único partido político do país, onde inicia-se aí uma política de ocidentalização dos costumes, ou seja, na Argélia o que nós vamos ter é um processo de ocidentalização dos hábitos e costumes no país. Por conta disso, nós vamos ter um grande grupo de líderes religiosos e grande parte da população que vai se opor à FLN, que tinha como objetivo ocidentalizar a Argélia. Trouxe para vocês aqui algumas fotos, né, algumas imagens mostrando o processo de independência argelino. Depois da Argélia, nós vamos tentar entender o processo de independência da África do Sul. Como nós estamos vendo aí, os holandeses eles foram os primeiros a ocuparem o sul, a região sul do continente africano no século XVII, 1600. Os ingleses chegam à região no início do século XIX, no início de 1800, e passam a controlar os nativos e os descendentes dos holandeses, que já estavam nessa região chamado de Boeres. A independência da África do Sul ela vai ocorrer no ano de 1931, criando a chamada União Sul-Africana, um governo formado por uma minoria branca inglesa. Então percebam que em 1931 os ingleses passam a controlar a região da África do Sul. Uma minoria branca assume o poder. No início do século XX, mais precisamente em 1948, nós vamos ter aí a oficialização das leis segregacionistas na África do Sul, o chamado apartheid, a política do apartheid, do separar, onde os negros sul-africanos vão ser isolados nos guetos, os bairros formados somente por negros e de onde esses negros só podiam sair com a autorização do governo, formado, lembrando vocês, por uma minoria branca. Além disso, o apartheid, essa política segregacionista na África do Sul, ela proibia os casamentos interraciais entre negros e brancos, a participação política dos negros e o direito dos negros de adquirir propriedades. Na década de 50, nós vamos ter a criação do Congresso Nacional Africano, com o objetivo aí de defender os direitos civis da população negra e contra a política do apartheid. O principal líder da Confederação Nacional Africana era Nelson Mandela. Nós vamos ver esse governo de minoria branca na África do Sul respondendo com extrema violência à criação da CNA. Em 1962, Nelson Mandela é preso e condenado à prisão perpétua. A CNA continua realizando sabotagens em prédios públicos e indústrias que pertenciam a essa minoria branca. O movimento ele não para em nenhum momento de criticar essa política do apartheid, do segregacionismo. Aqui eu trouxe para vocês duas imagens de Nelson Mandela, a imagem da esquerda em 1962, quando ele foi preso, e a imagem da direita, quando ele foi libertado 28 anos depois. Lembrando que Nelson Mandela ele permanece preso durante 28 anos, quando nós vamos ter o fim aí do apartheid. Em 1976, nós vamos ter aí na cidade de Joanesburgo o chamado Massacre de Soweto, quando estudantes negros da periferia dessa cidade organizam-se em uma manifestação pacífica
contra a imposição da língua africâner na escola. O africâner, juntamente com o inglês, são as duas línguas oficiais da África do Sul. A polícia reage violentamente contra esses estudantes e aproximadamente 200 crianças são mortas. Aqui eu trouxe para vocês imagem dessas crianças protestando aí contra a imposição da língua africana no massacre de Soweto. A única alternativa encontrada aí para o fim do embate entre negros e brancos na África do Sul foi a ONU proibir a venda de armamentos para o país. Então nós vamos ter uma intervenção da ONU que proibiu a venda de armas para a África do Sul. Com isso, o que nós vamos ter são os países do mundo isolando politicamente e economicamente a África do Sul para forçá-la a abolir essas leis racistas segregacionistas. Em 1992, o apartheid ele vai ser extinto. Percebam que é muito recente isso. O apartheid ele vai ser extinto, Nelson Mandela vai ser libertado e Mandela vai se tornar aí o primeiro presidente negro da República da África do Sul. Com relação ao processo de descolonização na Ásia, nós estamos vendo aí que no início do século XX, início de 1900, nós vamos ter aí um grande interesse das potências estrangeiras, ou seja, dos países europeus, na Ásia, concentrados principalmente no chamado Antigo Império Chinês. No ano de 1911, o último imperador chinês ele vai ser deposto e nós vamos ter aí a proclamação de uma república na China. O líder do Partido Nacional do Povo, chamado Kuomintang, Sun Yat-sen, torna-se o novo chefe de governo. Isso vai levar a um descontentamento da população, onde vários grupos começam a se enfrentar na luta pelo poder. Nós vamos ter um grupo muito forte de inspiração socialista que começam a atuar por meio de guerrilhas, grupos armados, liderados por Mao Tse-tung. Esse movimento revolucionário socialista ele vai dar origem ao chamado Partido Comunista Chinês. Mao Tse-tung ele vai iniciar como é que eu poderia dizer para vocês? Um fato, um evento histórico sem proporções na China, que é a chamada Longa Marcha. Vamos tentar entendê-la, tá? Sun Yat-sen ele morre em 1925. Quem assume é Chiang Kai-shek, que começa a perseguir os socialistas no país. O grupo de Mao Tse-tung, formado aí por socialistas, reúne um grupo de aproximadamente 300 mil pessoas e eles vão percorrer aproximadamente 12 mil quilômetros em território chinês para fugir aí da perseguição de Chiang Kai-shek. Em 1934, Mao Tse-tung cria o chamado Exército Vermelho. Em 1937, nós vamos ter essa guerra civil aí na China, essa disputa pelo poder entre capitalistas e socialistas na China, quando os japoneses invadem o território chinês. Aqui eu tenho uma imagem mostrando a Longa Marcha para vocês e aqui eu tenho um mapa mostrando para vocês todo o caminho percorrido pelos 300 mil chineses socialistas liderados por Mao Tse-tung na chamada Longa Marcha. Aqui eu tenho duas imagens de Mao Tse-tung, o grande líder socialista na Revolução Cultural Chinesa. Bom, retornamos aí. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, essa aliança entre nacionalistas, capitalistas e socialistas ela é interrompida. Em 1949, os socialistas, liderados aí por Mao Tse-tung, marcham do campo em direção à cidade de Pequim, que é a capital. As forças lideradas por Mao Tse-tung, o chamado Exército Vermelho, vencem as forças de Chiang Kai-shek e nós vamos ter aí a proclamação da República Popular da China. Chiang Kai-shek foge da China continental e funda a República Nacionalista da China, que é a ilha de Formosa, hoje atual Taiwan. Ainda hoje, os chineses eles não reconhecem Taiwan como um país ou uma cidade-estado independente. Taiwan, para os chineses hoje,
ainda é uma colônia rebelde. Quando Mao Tse-tung ele assume o poder, ele inicia aí um tratado de cooperação com a União Soviética, que era socialista também, com o objetivo de receber auxílio financeiro para reconstruir o país. A China adere ao bloco socialista e Mao Tse-tung ele inicia o seu grande plano de governo, que é o Grande Salto para Frente, que vai ter 3 pontos principais: a coletivização das terras e da produção agrícola, tudo se torna de todos; a formação de comunas populares, ou seja, grupos que discutem política; e a produção do aço em pequenas aldeias para desenvolver industrialmente a China. Em 1966, Mao Tse-tung ele vai em um comício na praça de Tiananmen. Ele vai fazer um discurso para aproximadamente 1 milhão de jovens, iniciando aí a chamada Revolução Cultural na China, onde Mao Tse-tung ele tinha como objetivo alertar aos jovens para que eles liquidassem as 4 velharias: as velhas ideias, a velha cultura, os velhos costumes e os velhos hábitos. O objetivo de Mao Tse-tung era acabar com os pouquíssimos resquícios do modo de vida capitalista na China. A atuação da Guarda Vermelha ela vai ser essencial para acabar definitivamente com o capitalismo em território chinês. Os membros da Guarda Vermelha prendiam e executavam pessoas que eram suspeitas de serem contrárias contra o regime comunista, de manter os hábitos considerados aí burgueses. Nós vamos ter aí a chamada Revolução Cultural na China, entre 66 e 67, inspirado aí no Livro Vermelho, escrito por Mao Tse-tung, onde uma onda de grande fanatismo e violência toma conta do país. Com a morte de Stalin em 1953, o líder soviético, os chineses decidem romper com a União Soviética por não aceitarem a política de coexistência pacífica do Chiang Kai-shek, do Nikita Khrushchev, aquele líder soviético que tenta aproximar aí a União Soviética dos países ocidentais capitalistas. Em 1976, Mao Tse-tung morre e a China ela vai romper o seu isolamento comercial com o restante do mundo, ou seja, a partir de 1976, a economia chinesa ela vai se abrir para o mundo. Um novo governo na China retoma as relações diplomáticas e comerciais com os Estados Unidos, onde a abertura econômica chinesa não significava a liberdade política. Eu posso dizer tranquilamente hoje que a China politicamente é socialista e economicamente é capitalista. Processo de independência indiano. Século 17, 1600, a Índia começa a ser colonizada pelos ingleses. Inúmeros movimentos de resistência vão surgir no país contra a dominação colonial. Logo depois da Primeira Guerra Mundial, ou seja, logo depois de 1918, a luta pela libertação da China vai contar principalmente com a ajuda do pacifista hindu Mahatma Gandhi. Em 1919, Gandhi ele vai convocar a população indiana para uma greve geral contra aí, a dominação inglesa. Os ingleses, é claro, vão responder com extrema violência e repressão a essa greve geral. Mahatma Gandhi também vai ter inúmeras medidas que vão contestar o poder inglês em território indiano. Um exemplo desse movimento de resistência é chamada Marcha do Sal, em 1930. O objetivo de Mahatma Gandhi era violar as leis que determinavam o monopólio inglês sobre a produção de sal na China. Somente empresas inglesas que poderiam produzir o sal no país. Mahatma Gandhi vai conduzir então uma grande parcela da população indiana a se dirigir ao litoral com panelas para pegar água do mar, deixar essa água do mar secar ao sol para produzir o seu próprio sal e assim não depender do sal inglês. Em 1945, o inglês Clement Attlee é eleito primeiro-ministro inglês pelo Partido Trabalhista. E a partir daí, nós vamos ter o início das negociações que vão levar à independência da Índia.
No processo de independência indiano, nós vamos ter aí dois grandes problemas internos. Uma divergência entre os dois principais grupos religiosos, hindus e muçulmanos. Os hindus eram a maioria da população e os muçulmanos tinham um quarto da população. Aí defendiam a criação de um Estado muçulmano. Gandhi, claro, queria a união de toda a Índia e não uma divisão em dois países. Até que em 1947 a Índia torna-se independente e nós vamos ter aí também a criação do Paquistão, um estado muçulmano dos restantes aí dos muçulmanos que viviam em território indiano. Com a independência da Índia e com a criação do Paquistão, nós vamos ter um aumento dos conflitos em território indiano entre muçulmanos e hindus. Até que Gandhi, em 1948, ele é assassinado por um extremista hindu, um homem que compartilhava da mesma religião de Gandhi. Esse extremista alegava que Gandhi ele tinha como objetivo aproximar hindus e muçulmanos. Eu trouxe aqui para vocês um mapa mostrando o território indiano e o território paquistanês. Atualmente, a região da Caxemira, que é uma região aqui no norte da Índia, que pertence à Índia, mas onde a maioria da população é muçulmana, quer tornar-se independente, essa região da Caxemira, e ela quer ser anexada pelos paquistaneses, ou pelo Paquistão, né, que tem a sua maioria muçulmana. Vamos falar um pouquinho agora sobre a independência da Península da Indochina, ou da Indochina, e a Guerra do Vietnã. A Indochina, que na verdade era formada aí por Laos, Vietnã e Camboja, foi uma colônia francesa, onde as forças que combateram a invasão japonesa na região decidiram lutar aí pela sua independência. O objetivo da independência na Península da Indochina era a separação do Laos e do Camboja e a divisão do Vietnã em duas partes, uma porção capitalista e outra porção socialista. No dia 2 de setembro de 1945, Ho Chi Minh, o líder revolucionário criador da Liga pela Independência, assina a Declaração de Independência da República Democrática do Vietnã. Em 1954, os franceses são derrotados e 4 países são declarados independentes: Laos, Camboja, Vietnã do Norte e Vietnã do Sul. Por conta da Guerra Fria, o Vietnã do Norte forma aí uma república, cria-se uma república governada por Ho Chi Minh com o apoio da União Soviética e da China. O Vietnã do Sul torna-se uma monarquia chefiada por Bao Dai, apoiado pelos Estados Unidos. Em 1955, um plebiscito decide reunificar o Vietnã. O plebiscito é uma consulta popular. A reunificação ela vai ser aceita dos dois lados. Só tem um grande problema. O primeiro-ministro sul-vietnamita Ngo Dinh aplica um golpe de Estado e instala uma ditadura militar contrária à unificação. O Vietnã do Sul, então, ele vai ser apoiado pelos norte-americanos, que vai aí oferecer para os vietnamitas do Sul dinheiro e treinamento militar. Os vietnamitas do Norte, eles vão receber a ajuda da União Soviética e da China, criando a Frente Nacional para a Libertação, onde os membros eram chamados de Vietcongs. Os combatentes do Vietnã do Norte são chamados aí de Vietcong. O objetivo era combater a intervenção norte-americana e proporcionar aí a reunificação do Vietnã sobre um regime socialista. Em 1963, Dien, que era o líder do Vietnã do Sul, ele é assassinado e o presidente norte-americano, Lyndon Johnson, obtém a autorização do Senado norte-americano para enviar soldados americanos e armamentos para combater aí as tropas norte-vietnamitas. Nós vamos ter aí então o início da Guerra do Vietnã entre os soldados norte-americanos e os Vietcongs, os soldados do Vietnã do Norte. Os norte-americanos vão usar aí inúmeras armas químicas, inúmeros produtos químicos para combater os norte-vietnamitas, como o napalm e o agente laranja. O napalm
Era uma bomba incendiária que liberava um gel inflamável. Esse gel ele pegava na pele, né, do combatente, ele colava na pele do combatente e queimava. E o agente laranja, o desfolhante laranja, ele era jogado nas florestas aí do Vietnã para derrubar as folhas, para fazer com que as folhas da floresta ela caíssem e os soldados norte-americanos pudessem aí identificar os Vietcongs. Durante a Guerra do Vietnã, os norte-americanos vão enviar aproximadamente 500 mil de soldados para o território aí vietnamita. O grande problema é que os soldados norte-americanos eles não tinham treinamento para lutar nas florestas do Vietnã e com isso inúmeras derrotas foram acontecendo aí ao exército norte-americano. Aproximadamente 54 mil soldados norte-americanos morreram na Guerra do Vietnã. O governo norte-americano vai sofrer internamente com vários protestos e vários países vão protestar contra o governo norte-americano em território vietnamita. O governo norte-americano, então, ele opta por reduzir a presença de soldados no país e intensifica aí os bombardeios. Em 1973, através do Acordo de Paris, entre Estados Unidos e Vietnã do Norte, leva à retirada das tropas norte-americanas. Em 75, os norte-americanos vão sofrer a sua maior derrota militar, a maior derrota militar da história norte-americana, quando os Vietcongs, que são os vietnamitas do norte, socialistas, entram na cidade de Saigon, que era a capital do Vietnã do Sul, e tomam o poder no Vietnã do Sul, unificando o Vietnã, adotando um regime socialista e rebatizando a capital do Vietnã do Sul de Ho Chi Minh, que era o grande líder aí dos Vietcongs. Em 1976, os países do Sul e do Norte foram reunificados. A união do Vietnã do Norte com o Vietnã do Sul, ela acontece e nós vamos ter a criação da República Socialista do Vietnã, com a capital na cidade de Hanoi. Eu trouxe aqui para vocês um mapa mostrando a divisão entre Vietnã do Norte, no paralelo 17, socialista, Vietnã do Sul, capitalista. Em 1976, nós vamos ter a reunificação de todo o Vietnã e, com isso, a implantação de um regime socialista. Eu trouxe para vocês algumas imagens da Guerra do Vietnã. Essa foto à esquerda ela é um dos principais símbolos do que foi aí a Guerra do Vietnã, onde uma garota completamente nua, ela corre, ela foge de um bombardeio norte-americano, onde ela teve aí quase 80% do seu corpo queimado pelo napalm. E aqui nós temos uma imagem dessa garotinha atualmente. Ela é uma pacifista, né, vietnamita, que faz palestras no mundo para falar dos horrores que foi a Guerra do Vietnã e de qualquer conflito no mundo. Aqui eu tenho uma mãe que teve o seu filho morto durante os conflitos entre norte-americanos e soviéticos. Aqui uma outra mãe fugindo com os seus 4 filhos por um rio dos bombardeios norte-americanos. Aqui eu tenho soldados norte-americanos esperando os helicópteros, né, pousarem para levar os feridos. Aqui soldados norte-americanos levando aí os feridos. Bom, eu finalizo aqui então esse capítulo 2 da unidade 5, falando do processo de descolonização da África e da Ásia. Alunos do 9º ano, estudem e estudem.